Shalom, meu nome é Tirtza Abreu, moro em Jerusalém e criei esse canal para falar sobre a minha conversão ao judaísmo ortodoxo. Eu vou contar sobre a minha busca espiritual em várias religiões, como eu descobri a origem judaica da minha família e como tirei todas as dúvidas sobre o cristianismo, sobre Jesus como Messias para os cristãos, mas não para os judeus, e por quê. Vou falar sobre o meu processo de conversão e sobre a decisão de vir morar em Israel, mais especificamente em Jerusalém. Se você está nessa busca e acha que eu posso lhe ajudar, já deixa o seu like e se inscreva no canal para receber alertas sobre novas postagens. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu fui criada na igreja cristã evangélica Assembleia de Deus a partir dos 12 anos de idade. A minha mãe foi para essa igreja, eu fui com ela. Eu me adaptei muito rapidamente, eu gostei da igreja. A minha mãe fazia as nossas roupas, os nossos vestidos, e eu logo pedi a ela para baixar a bainha dos meus vestidos, comecei a usar roupinha, manguinha comprida, me adaptei muito rapidamente. Mas o que eu gostei mesmo foi de ter ganho uma Bíblia, porque eu gosto muito de ler, sempre gostei de ler, e comecei a ler a Bíblia com voracidade. Para ter uma ideia, dos 12 anos de idade, que foi quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, até os 19, que foi quando eu entrei para a faculdade, eu li a Bíblia inteira, a Bíblia cristã, estou dizendo, de Gênesis a Apocalipse, no mínimo 10 vezes. Era assim, eu ia para a escola de manhã, depois chegava em casa, fazia as obrigações de casa que tinha que fazer, limpar a casa, limpar banheiro ou fazer comida, que a minha mãe botou eu e a minha irmã para aprendermos essas coisas desde muito novas. Fazia meu dever de casa e deitava no sofá e lia a Bíblia até cansar, sabe? Até dormir, até chegar de noite. Às vezes eu começava de dia, já estava de noite quando eu tinha terminado e eu não enjoava. E quando terminava, quando chegava no último capítulo de Apocalipse, eu já começava Gênesis novamente, às vezes até no mesmo dia, de tanta sede que eu tinha desse livro. Na verdade, eu tinha sede, era de Deus, era de espiritualidade. Eu era uma menina, adolescente e uma jovem religiosa desde o início. Então, aos 19 anos eu entrei para a faculdade, mas continuei lendo a Bíblia, mas aí os meus problemas começaram, sabe? Primeiro com o apóstolo Paulo, eu taxei ele logo de misógino por causa daquela passagem onde ele diz que as mulheres devem ficar caladas, não são autorizadas a falar e que se tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que perguntem aos seus maridos em casa, sabe? Eu tinha passado a minha adolescência toda lendo o Antigo Testamento, né? Que hoje em dia eu não chamo mais com esse nome, é o Tanar, que é a Bíblia judaica. E eu nunca vi no Velho Testamento dizendo que as mulheres tinham que ficar caladas. Ao contrário, teve profetisas, teve Miriam que cantou e tocou tamborim com as outras mulheres, sabe? Teve juízas, sabe? Teve Ruth, sabe? Que tomou a iniciativa de se converter. Teve Hannah que orou no templo pedindo um filho que veio a ser o profeta Samuel. Aliás, a oração de Hannah em pé e em silêncio, só mexendo os lábios, é como nós judeus oramos até hoje, sabe? Mulheres que influenciaram no judaísmo, e vem esse homem dizer que as mulheres têm que ficar calada, e ainda mais dizendo que, se apoiando na lei, não tem nada na lei dizendo que as mulheres têm que ficar calada. Bom, aí já comecei a não gostar, sabe? Como eu já tinha criado essa antipatia por ele, eu comecei a ver outras coisas nele que eu não gostava, sabe? Além de misógino, arrogante, sabe? Aí eu comecei a ficar com antipatia de passagens como sejam meus imitadores, sabe?
como assim? Nem Jesus disse que tinha que imitá-lo, sabe? Paulo disse, sejam meus imitadores, sabe? Uma vez escrevendo, acho que foi para os Coríntios, ele disse, vocês agora vão decidir se eu vou com vocês com amor ou com vara, sabe? Quem é ele para tratar as pessoas como idiotas, sabe? Bom, enfim, foram coisas que foram me dando nervoso, ingrato, brigou com Barnabé, que foi a pessoa que apresentou ele para os apóstolos, que teve confiança nele, porque todo mundo tinha medo dele, brigou com Marcos, sabe, brigou com Pedro, ainda deixou escrito, sabe? Paulo nem conheceu Jesus, Pedro conheceu, ele falou, resisti-lhe na cara, porque era repreensível, e dizia, gente, mas esse homem é muito arrogante, sabe? Mas isso tudo demorou anos, tá? Foram anos de leitura, a cada nova leitura era uma nova descoberta e uma nova antipatia, sabe? Até que eu comecei, e isso lendo os dois, o Antigo e o Novo Testamento. E aí eu comecei a ver, sabe, comparando, Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E aí vem Paulo e diz que a kashrut não é mais necessária, não, pode comer o que você quiser, porque as carnes sacrificadas aos ídolos não são nada, porque os ídolos não existem, sabe? A circuncisão não é mais necessária, sabe? Sabe, Jesus veio cumprir a lei e ele disse que a lei não era mais necessária. Fora depois os outros livros, sabe, que ele avacalha a lei, ele avacalha o judaísmo, sabe? Então, eu parei definitivamente, a partir de uma certa idade, a ler as cartas de Paulo, as cartas em geral, e continuei lendo só os evangelhos. Mas aí a minha atenção começou a ir para os discípulos de Jesus também, sabe? Episódios em que Jesus interagia com as pessoas, falava por meio de parábolas, as pessoas entendiam as parábolas, sobretudo as mulheres, em plena contradição o que Paulo tinha falado, né? A mulher que foi pedir para a filha dela ser curada, Jesus disse que não valia a pena jogar pão para os cachorrinhos, e que a mulher disse, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa. Quer dizer, Jesus falou em parábola, a mulher respondeu em parábola, sabe? E os discípulos não entenderam, sabe? E foram perguntar para ele, o que você quis dizer com isso, sabe? Depois, na parábola lá dos grãos jogados na pedra, na areia, em terra fértil, sabe? E eles perguntaram, mas o que você quis dizer com isso? E você viu lá que Jesus perde a paciência. Nossa, até quando eu vou ter que suportá-los, sabe? E comecei a dizer, desculpa, eu falei assim, gente, esses homens são burros, sabe? E aí eu comecei até a questionar o próprio Jesus, sabe? Como foi que ele escolheu gente tão burra para ensinar uma nova mensagem, sabe? Então, que aliás não era nova, o que ele disse é que ele veio cumprir a lei, ele veio ensinar a lei lá, que já tinha sido dada no Monte Sinai, sabe, para os judeus, que era uma época muito complicada, sabe, na época a Judéia não pertencia mais aos judeus, fazia parte do Império Romano, mas antes já tinha tido a influência dos gregos, uma helenização muito forte, sabe? Muitos judeus já viviam de maneira helenizada, como os gregos, muitos judeus já estavam negando a Torá, tendo vergonha da circuncisão, porque queriam participar dos Jogos Olímpicos, e naquela época os Jogos Olímpicos eram realizados os atletas nus, e os judeus não queriam mostrar que eles eram diferentes. Então já começou a haver problema com a lei ali,
desde a época dos gregos, depois entraram os romanos, que dominaram a região, e foi justamente isso que Jesus quis trazer os judeus de volta para a lei, sabe? E aí vem Paulo e diz que não, que a circuncisão não é necessária, quer dizer, isso aí liberou o povo para participar pelado dos Jogos Olímpicos, que a kashrut não é necessária, você pode comer qualquer carne, mesmo sacrificada aos ídolos, porque afinal de contas os ídolos não são nada, quer dizer, liberou geral e, na verdade, ele criou uma outra religião que, na minha opinião, é totalmente contrária até o que o próprio Jesus veio fazer, o que ele tinha intenção de fazer. E aí eu comecei a ver que essa religião estava muito cheia de erro, muito cheia de problema, muito cheia de contradição, muita coisa errada. Eu comecei a ver coisas erradas, essas que eu acabei de descrever, e finalmente, depois que desses problemas com o apóstolo Paulo, dos problemas com os apóstolos de Jesus, eu comecei a ter problema com o próprio Jesus, sabe? De questionar a inteligência dele para escolher esse tipo de pessoa, para dar continuação à mensagem dele. Então, mas eu continuava com sede de Deus, eu continuava com necessidade de Deus, e aí fui procurar Deus em outras religiões. Eu tive uma passagem muito rápida pela Igreja Ortodoxa Síria, que eu não gostei, porque não gostei dos ícones, das imagens, né? E depois, uma época, quando eu morava em Paris, frequentei também a Igreja Católica, mas pior ainda, né? Porque aí tinha as imagens de escultura. E eu então fiquei assim perdida, e eu fui ler sobre o budismo, mas achei muito fora da realidade, a anulação total da sua personalidade, dessa fusão com o todo, quer dizer, uma negação da vida. Mas aí eu me interessei pelo hinduísmo, eu li o Bhagavad Gita, eu achei o livro maravilhoso. O Krishna é um espelho de Jesus, é a mesma coisa, mais ou menos. Aliás, histórias bem parecidas, também teve um nascimento fora do normal, perseguido, quando era bebê, tentaram matá-lo, sabe? Os pais tiveram que fugir com ele, e ele então veio ajudar o povo numa guerra fratricida, e para levar para a verdade, para levar para o caminho certo, de acordo com o hinduísmo. E eu cheguei até aí a Índia. Eu queria me tornar professora de yoga e me aprofundar no hinduísmo. Mas aí cheguei lá e eu vi o contraste entre a beleza, a pureza e o misticismo da religião com a realidade do povo indiano, que são pessoas muito bacanas, eles não perdem a paciência facilmente, eles são bem... mas muita miséria, muita pobreza, muita enganação. E eu então voltei para Brasília, essa época eu já estava em Brasília, mais desorientada ainda. Aí me aposentei, fui morar em Cannes, no sul da França, e lá, quando eu estava lá, foi dezembro de 2018, estava no telefone com a minha irmã, que mora ainda no Rio. Ela virou para mim e falou assim: você sabe que nós somos descendentes de judeus da Inquisição? E imediatamente a luzinha acendeu na minha cabeça, eu comecei a querer ler sobre o judaísmo e comecei a procurar rabinos no YouTube, e depois de 5 meses me informando aleatoriamente sobre o judaísmo, eu decidi um sábado ir na sinagoga que era próxima da minha casa, e eu passei a porta,
os 2 homens que estavam na porta me desejaram Shabbat Shalom. Eu dei alguns passos, voltei e falei assim: eu não sou judia, posso entrar? Ora, eles já tinham deixado eu entrar, mas mesmo assim eu perguntei. Um deles me disse: você desliga o telefone celular e vai e sobe as escadas porque as mulheres ficam lá em cima. Foi o que eu fiz, e quando eu cheguei, que eu olhei para baixo e que eu vi aqueles homens todos de talit, que é o manto que os homens usam, né? Que é um mandamento da Torá, de usar o manto com as franjas azuis e brancas, não sei o que, tá tudo na Torá. Eu fiquei encantada. Para mim, ali o tempo parou num milésimo de segundo e eu me senti dentro da Bíblia. Era como se eu tivesse entrado na Bíblia no Antigo Testamento, né? E eu fiquei encantada. O ofício todo em hebraico, óbvio que eu não entendi nenhuma palavra, mas eu achei tudo muito emocionante, sabe? Então, depois do ofício, eu fui falar com o rabino e as pessoas estavam indo para uma sala anexa onde tem o kiddush, que é uma bênção sobre o pão e o vinho que se faz no judaísmo, sobretudo nos dias, no Shabat e nas festas. E aí eu falei para ele: olha, eu sou descendente de judeus da Inquisição, eu sou uma descendente de marranos, eu não conheço o judaísmo e eu gostaria então de conhecer a religião dos meus antepassados. Ele me desejou as boas-vindas, acho que umas 3 vezes, e me convidou para assistir os cursos sobre judaísmo às quartas-feiras à noite e aos sábados à noite também, ainda durante o Shabat. Na quarta-feira seguinte a esse Shabat, eu fui a Rabanit, que é a esposa do rabino. Estava lá, depois do curso, nós tivemos um jantar no restaurante da sinagoga e ela olhou para mim e falou assim: você tem uma neshama judaica, uma alma judaica, sabe? E se propôs a me alfabetizar no hebraico, me ensinar o Aleph, Beit, Gimel, Dalet. E eu aceitei. Em 3 aulas ela me alfabetizou, me ensinou a escrever em cursiva, daquela maneira bem tradicional, você desenhando em cima da letra. E aí eu comprei o meu Sidur, que foi o meu livro de oração, que eu tenho até hoje, já está meio amarelinho, e eu comecei a fazer as minhas orações em hebraico, tentando entender o significado de cada frase, uma coisa bem que foi me nutrindo o coração. E eu descobri que eu cheguei à conclusão que eu tinha descoberto Deus da maneira que eu entendia que era Deus. Um Deus infinito, porque o judaísmo ele é infinito. Você pode estudar a vida inteira e não aprende tudo, sabe? É um mundo como Deus, como o eterno, que é infinito. Não tem início, não tem fim, sabe? Não é mortal, não é homem, sabe? É um só. Então eu me identifiquei muito com isso, e 5 meses depois eu disse para o rabino que eu queria me converter. E aí isso é um assunto para o próximo vídeo. Eu estava me preparando para vir a Israel pela primeira vez como turista, e na minha volta, já no final de 2019, eu comecei o meu curso de conversão. Então esse relato vai ficar para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado, espero que os cristãos que eventualmente assistirem não se sintam ofendidos, não é minha intenção. Eu também espero que os descendentes de marranos que eventualmente se identificarem com o meu percurso, que se sintam à vontade para fazer pergunta. O que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu vou pesquisar, né? Porque eu acabei descobrindo com o tempo que esses meus questionamentos, eu não era uma exceção, na verdade eu era a regra, sabe? Todo descendente de judeu
tem essa busca, não se conforma rapidamente, sabe? E está sempre questionando, dando trabalho para a família, dando trabalho para a igreja, dando trabalho para a comunidade. Isso é uma característica dos judeus, dos descendentes dos judeus que foram convertidos à força pela Inquisição portuguesa, pela Inquisição espanhola e que estão por aí no cristianismo católico, no cristianismo evangélico, mas falta alguma coisa. Então, se você se identifica com isso, continua me seguindo e eu digo por enquanto, Leritraot. Até breve.